Eu sou Vitória Martins, e esta é a história de como transformei uma empresa de marketing falida de São Paulo em um império de tecnologia de 200 milhões de reais, apenas para vê-lo destruído no dia do meu casamento, e como lutei para construir algo ainda maior. Crescendo em um modesto apartamento na Vila Madalena, eu era a criança que preferia programar a brincar ao ar livre. Minha mãe, Daniela, viu algo em mim. Uma centelha que ela alimentou até que o câncer levou quando eu tinha 14 anos. Sua morte deixou um vazio, mas sua fé em mim se tornou minha âncora. Quando ela se casou com o Sr. Roberto Santos, meu padrasto, 4 anos antes, ganhei uma família na qual nunca me encaixei. Roberto, um empreendedor charmoso, mas teimoso, comandava a Santos Tecnologia, uma empresa de marketing que estava estagnada nos anos 90. Ele adorava a filha, Carla Henrique, minha meia-irmã, que nunca errava, apesar de sua infindável sequência de empreendimentos fracassados. Pense em fracassos de influenciadora e lojinhas artesanais mal feitas. Eu era a estranha, sempre me esforçando para provar que pertencia àquele lugar. Aos 22 anos, recém-saída da USP, voltei para São Paulo, não por nostalgia, mas para salvar a Santos Tecnologia. A empresa de Roberto estava sangrando. Dinheiro. Desatualizada e irrelevante. Eu vi um caminho a seguir. Uma plataforma de análise baseada em inteligência artificial, que eu vinha programando desde a faculdade. Uma tecnologia capaz de prever tendências de consumo e otimizar campanhas com precisão. As noites se transformavam em manhãs enquanto eu me dedicava àquele software, transformando a Santos Tecnologia de uma relíquia em uma potência tecnológica. Clientes como o Café do Centro e Mercalivre assinaram conosco. E aos 30 anos, eu já havia transformado a empresa em um negócio de 200 milhões de reais. Mas Roberto nunca me enxergou de verdade. Para ele, eu era filha da Daniela, não dele. Enquanto Carla, aos 28, se contentava com o carinho do pai, contribuindo apenas com reclamações. Eduardo, meu noivo, um professor do ensino médio com um coração firme, me mantinha, com os pés no chão, me lembrando de respirar quando o trabalho me consumia. À medida que nosso casamento se aproximava, ousei sonhar com um dia sem esforço. Um dia para celebrar o amor, não apenas a sobrevivência. Eu deveria ter pensado melhor. O dia do meu casamento deveria ser uma pausa. Um momento para saborear a alegria ao lado de Eduardo, cercada por amigos, familiares e colegas que testemunharam minha reconstrução da Santos Tecnologia. O espaço à beira-mar de Santos brilhava sob as luzes suspensas, e pela primeira vez eu me permiti sentir leve, com meu vestido marfim e a mão quente de Eduardo na minha. Então, Roberto se levantou, para o brinde. Preparei-me para o elogio habitual, sem entusiasmo. Mas suas palavras me atingiram como um trem em alta velocidade. Hoje não é só sobre o casamento de Eduardo com Vitória, disse ele com o copo erguido, mas sobre um novo capítulo para a Santos Tecnologia. Estou muito feliz em nomear Carla como nossa nova CEO. A sala congelou. Meu sorriso permaneceu fixo, mas meu pulso martelava. Carla, que nunca tinha posto os pés no escritório, sorria radiante ao lado dele. Os convidados se remexeram desconfortavelmente, seus sussurros soando como estática em meus ouvidos. Esperei que Roberto voltasse atrás, dissesse que era um engano. Mas o sorriso irônico em seu rosto dizia o contrário. Então ele atravessou a sala, tirou uma nota amassada de R$ 20 do bolso e a colocou na minha mão. É isso que você vale, Vitória, disse ele, alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. A risada de Carla cortou o silêncio, aguda e presunçosa. Todos, os olhares se voltaram para mim. Piedade, choque, curiosidade. Meu peito queimava, mas eu não desabei. Dobrei a nota, guardei-a na minha bolsa e encarei Roberto. Obrigada, eu disse, minha voz firme como aço. Isso significa muito. Virei-me para Eduardo. Apertei sua mão e nos levei de volta. À nossa mesa, ignorando o peso daquele escárnio. Por dentro, eu estava arrasada.
Mas não lhes daria a satisfação de ver isso. Naquela noite, quando o sinal do celular diminuiu e os convidados já haviam ido embora, eu sabia de uma coisa. Eles me subestimaram e pagariam por isso. De volta à casa, enquanto Eduardo dormia, entrei no meu escritório com a nota de R$ 20 ainda na mão. A traição se repetia em minha mente. O sorriso irônico de Roberto, a risada de Carla, o silêncio desconfortável da sala. Meu coração doía, não apenas pela empresa que construí, mas pela família que nunca tive. A voz da minha mãe ecoava em minha mente. Você é o suficiente, Vitória. Abri meu laptop com a mão firme, a raiva aguçando meu foco. Durante anos, protegi a Santos Tecnologia, mas também me protegi. Todos os contratos com grandes clientes, Café do Centro, Mercalivre, Viva Conecta, estavam vinculados a mim, não à empresa, com cláusulas que permitiam rescisão imediata, caso eu deixasse a liderança. A plataforma de inteligência artificial, o coração do nosso sucesso, era minha, registrada na Altiva Dados, minha empresa privada. A Santos Tecnologia detinha apenas um contrato de licenciamento que eu podia revogar. À meia-noite, redigi um e-mail para os 20 principais clientes, descrevendo minha saída e seus direitos, de rescisão contratual. Anexei as cláusulas, com palavras precisas, profissionais e letais. Cliquei em enviar, sabendo que as peças do dominó cairiam pela manhã. Em seguida, acessei os servidores da Altiva Dados e iniciei a revogação da licença do software digital da Santos Tecnologia. Anos atrás, eu havia previsto essa possibilidade. Não exatamente uma traição, mas a necessidade de controlar o meu próprio trabalho. À medida que o relógio passava das 2 da manhã, revisei minhas patentes, meus contratos e a lealdade da minha equipe. Roberto e Carla acharam que tinham vencido. Não faziam ideia de que eu estava preparada para isso a vida toda. Às 3 da manhã, minha caixa de entrada apitou. Clientes respondendo, confirmando demissões. Eu não sorri. Ainda não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça. A Santos Tecnologia estava prestes a descobrir o que acontece quando você aposta contra quem construiu tudo. Às 9 horas, entrei no escritório da Santos Tecnologia, no centro de São Paulo, com meus saltos batendo no piso polido. Os funcionários ergueram os olhos, com os rostos tensos, já sentindo a tempestade. Minha caixa de entrada estava lotada. 15 dos nossos principais clientes haviam rescindido contratos durante a noite, alegando minha saída. Eu havia revogado a licença da Santos Tecnologia para minha plataforma de inteligência artificial ao amanhecer, excluindo-os do software que impulsionava seu sucesso. Na minha mão, um tablet carregado com 3 documentos: minha demissão, as cláusulas de rescisão com os clientes e a prova de que a Altiva Dados era dona da plataforma de inteligência artificial. Entrei na sala de reuniões onde Carla e Roberto se apressavam. O cabelo perfeitamente cacheado de Carla estava desgrenhado, seus olhos arregalados, enquanto ela balançava o celular para mim, mostrando um e-mail da Viva Conecta. Contrato rescindido. O que você fez, Vitória? Ela perguntou. Inclinei a cabeça, a voz fria. Só o começo. Roberto deu um passo à frente, seu terno sob medida incapaz de disfarçar o desconforto. Vitória, vamos conversar sobre... Isso, disse ele, com a voz mais suave que eu já ouvira. Ignorei-o, bati no meu tablet e acendi a tela da sala de reuniões. Minha carta de demissão apareceu primeiro, com efeito imediato. Em seguida, as cláusulas de rescisão assinadas pelos clientes que agora estavam indo embora. Finalmente, os documentos de propriedade da plataforma de inteligência artificial, comprovando que a licença da Santos Tecnologia havia sumido. Vocês me queriam fora, eu disse, encontrando seus olhares atordoados. Pode deixar. A sala ficou em silêncio, o império deles desmoronando em tempo real. Virei-me e saí, deixando-os encarando os destroços. Quando saí da sala de reuniões, Carla veio atrás de mim, com a voz estridente. Você não pode fazer isso, Vitória! Gritou ela, com o celular ainda agarrado como uma tábua de salvação. Atrás dela, Roberto a seguiu, com sua arrogância habitual desaparecida, substituída por uma ponta de dúvida.
O escritório fervilhava de sussurros, funcionários rolando e-mails, juntando as peças do caos. O diretor financeiro, Tiago, abriu caminho pela multidão, com um rosto pálido. Roberto, disse ele com a voz tensa. Temos um problema. Os investidores estão se retirando. Metade da equipe de desenvolvimento acabou de pedir demissão. Sem a plataforma da Vitória, estamos perdidos. Fiquei parada, deixando o peso das palavras dele os atingir. Os olhos de Carla se voltaram para mim desesperados. Conserte isso, Vitória. Você nos deve. Quase ri. Devo a eles? Depois de anos construindo o império deles enquanto me descartavam, depois do insulto de R$ 20 de Roberto no dia do meu casamento. Encontrei seu olhar, minha voz baixa, mas ríspida. Você levou tudo o que eu construí em uma noite. Eu simplesmente peguei de volta. Roberto tentou novamente, seu tom agora suplicante. Vitória, podemos resolver isso. Somos uma família. A palavra doeu. Família não o impediu de me trair. Pensei na minha mãe, em sua força silenciosa, e senti uma calma me invadir. Você fez sua escolha, eu disse virando-me. Agora aceite. Enquanto caminhava em direção ao elevador, ouvi a inspiração aguda de Carla e o silêncio atordoado de Roberto. As portas de vidro se fecharam atrás de mim e pela primeira vez me senti livre. Ao meio-dia, o cenário tecnológico de São Paulo fervilhava com as notícias do colapso da Santos Tecnologia. As manchetes gritavam: Santos Tecnologia perde grandes clientes da noite para o dia. Disputa por plataforma de IA paralisa empresa de tecnologia. As ações despencaram e as redes sociais fervilharam de especulações. Não me demorei muito nisso. Eu estava no meu novo escritório, um espaço elegante no centro histórico, lançando a Altiva Dados. Minha equipe principal, desenvolvedores, engenheiros e alguns executivos que me acompanharam desde a Santos Tecnologia, já estava trabalhando na configuração de servidores e na assinatura de contratos. O Café do Centro e a Merca Livre, fiéis a mim e não ao nome Santos, já haviam fechado acordos com a Altiva. Às 14h, tínhamos garantido R$ 50 milhões em novos contratos, 1/3 do antigo portfólio da Santos Tecnologia. Tomei um gole de café, observando o preço das ações da antiga empresa despencar no meu monitor. Não era alegria o que eu sentia, mas sim clareza. Anos lutando pela aprovação do Sr. Roberto, carregando o peso morto da Carla, me ensinaram uma coisa. Meu valor não estava atrelado à validação deles. Eduardo ligou, com a voz afetuosa, mas preocupada. Você está bem, Vitória? Sorri, imaginando seus olhos gentis. Mais do que bem. A Altiva Dados não era apenas uma empresa. Era minha, construída sob meus próprios termos. Enquanto minha equipe comemorava nosso primeiro dia, olhei para a nota de R$ 20 sobre minha mesa, um lembrete do que eu havia superado. A Santos Tecnologia estava em colapso, mas eu estava construindo algo mais forte. E o mundo estava começando a notar. 2 dias depois, Carla mandou uma mensagem. Vitória, por favor, me encontre. Uma conversa. Fiquei olhando para a mensagem, seu desespero quase cômico depois de anos de sua rejeição presunçosa. Concordei. Não por pena, mas por curiosidade. Nós nos encontramos em um café tranquilo em Pinheiros, longe da multidão da tecnologia. Carla parecia diferente, sem roupas de grife, apenas jeans e um suéter simples. Seus olhos estavam cansados. Sentei-me em frente a ela, tomando chá, esperando. Eu não sabia. Ela começou, com a voz trêmula, sobre os contratos, o software, qualquer coisa daquilo. Papai achou que você ficaria. Ergui uma sobrancelha, em silêncio. Ela continuou. A Santos Tecnologia está falindo. Os investidores se foram. O software é inútil sem você. Papai está um desastre. Precisamos de você de volta, Vitória. Suas palavras reacenderam lembranças. O funeral da minha mãe, onde Carla me ignorou. Jantares em família, onde o Sr. Roberto elogiava suas ideias fracassadas enquanto eu permanecia invisível.
Inclinei-me para a frente. No dia do meu casamento, quando meu pai te deu a minha empresa e me deu R$ 20, você achou que aquilo era justo? Ela se encolheu, baixando os olhos. Eu não pensei, murmurou. Assenti, sem surpresa. Exatamente. Você pegou tudo o que eu construí e riu. Por que eu deveria te salvar agora? Seu rosto se contorceu, as lágrimas brotando. Por favor, Vitória. Pela família. A palavra soou vazia. Fiquei ali, agarrando minha bolsa. Você queria ser CEO, Carla. Descubra como. Ao me afastar, não senti raiva nem triunfo. Simplesmente nada. A voz da minha mãe sussurrou. Você era o suficiente. E pela primeira vez, eu acreditei. Nas 2 semanas seguintes, a Santos Tecnologia se desfez como um suéter barato. Investidores fugiram, funcionários pediram demissão em massa, e a tentativa de criar uma nova plataforma de software fracassou. Desajeitada, ultrapassada, nada parecida com a minha inteligência artificial. O conselho votou pela saída do Minds, senhor Roberto da presidência. Carla renunciou ao cargo de CEO dias depois. No final do mês, a Santos Tecnologia entrou com pedido de falência, e seu nome virou um conto de advertência em blogs de tecnologia. Enquanto isso, a Altiva Dados disparou. Assinamos acordos com a Ativa Sports e com a Infosol, elevando nossa avaliação para R$ 600 milhões em apenas 3 meses. Minha equipe, formada por programadores e estrategistas leais que acreditaram em mim, trabalhava com uma paixão que eu nunca havia visto na antiga empresa. O cenário tecnológico de São Paulo me coroou como uma visionária, mas eu não me importava com as manchetes. Eu me importava em construir algo real. Eduardo e eu organizamos um pequeno jantar para a equipe em nossa casa em Higienópolis. Risadas tomavam conta do ambiente. Mais tarde, sozinha, sentei-me com uma taça de vinho, contemplando o horizonte da cidade. Pensei na minha mãe, em como ela me lia histórias de ninar sobre sonhadores que construíam seus próprios mundos. Eu fizera isso. Não pelo Sr. Roberto, nem por Carla, mas por mim. A dor da traição deles ainda persistia, uma cicatriz tênue, mas que não me definia mais. A Altiva Dados não era apenas uma empresa. Era a prova de que eu não precisava da aprovação deles para brilhar. Assim que coloquei meu copo na mesa, meu celular vibrou. Mais um artigo. Vitória Martins redefine a tecnologia em São Paulo. Sorri e desliguei o aparelho. O futuro era meu. Cerca de um mês depois, recebi um e-mail do programa de tecnologia da PUC-SP, me convidando para ser a palestrante principal em sua cúpula de inovação. O tema ignorava os inovadores. A ironia não me passou despercebida. Carla. Henrique já fora a queridinha deles. Sua breve passagem pela faculdade era alardeada como a de uma futura CEO. Agora eles queriam a minha história. Aceitei, sentindo o orgulho da minha mãe na pele. O auditório estava lotado de alunos, com seus rostos refletindo uma mistura de ambição e nervosismo, assim como os meus, quando tinha a idade deles. No pódio, não adocei a verdade. Contei a eles sobre programar noites a fio para salvar a Santos Tecnologia, sobre a traição de Roberto Santos, sobre a nota de R$ 20 que queimava no meu bolso. Compartilhei como me afastei, construí a Altiva Dados e transformei a perda em triunfo. Quando você for subestimado, eu disse, use isso. Deixe que te alimente, não que te destrua. Seus olhares se fixaram nos meus. Alguns concordando, outros rabiscando anotações. Um aluno perguntou, o que te fez continuar? Parei. Pensei na mão da minha mãe segurando a minha, sua voz dizendo que eu era suficiente, acreditando em mim mesma quando ninguém mais acreditava. Respondi, deixando de lado a necessidade de provar isso para as pessoas erradas. Depois, um jovem programador se aproximou, tímido, mas determinado. Sua história é a minha, disse ele. Vou continuar. Sorri, entregando-lhe meu cartão. Voltando para casa, me senti mais leve. Eu não estava apenas contando a minha história.
Estava iluminando o caminho para outros, assim como minha mãe havia feito por mim. Numa noite tranquila, chegou uma carta de Roberto. Sua caligrafia, antes firme, agora parecia trêmula no envelope. Não a abri. Em vez disso, guardei-a numa gaveta, junto com a nota de R$ 20 do meu casamento. Durante meses, aquela nota fora uma ferida, uma lembrança de traição. Agora, era apenas papel. Peguei meu álbum de recortes, cheio de fotos da minha jornada, meu primeiro laptop, o escritório digital Haze. Eu havia guardado o convite da festa de lançamento da Altiva Dados. Alisei a nota de R$ 20 e a guardei, na manga do álbum, ao lado de uma foto minha com Eduardo, sorrindo no nosso primeiro encontro. Não se tratava mais de raiva. Tratava-se de lembrar onde eu havia começado e o quanto eu tinha caminhado. Sentada com Eduardo no sofá, com o horizonte de São Paulo brilhando lá fora, senti paz. Eu havia construído a Altiva Dados em um império de R$ 600 milhões. Não para provar que Roberto estava errado, mas para provar que minha mãe estava certa. A fé dela em mim me sustentou nas noites mais sombrias, pela traição, pela dúvida, pelo peso de não ser vista. Agora eu me mantinha firme, não porque eu tinha vencido, mas porque havia deixado ir. A carta, a nota, o passado, eles não eram meus donos. Meu futuro, sim. A todos que acompanharam minha história, obrigada. Vocês caminharam comigo em meio a traições, batalhas, conquistas. Agora me diz, o que você faria se fosse traído pela própria família no auge do seu sucesso? Você abriria a carta de Roberto? Ou deixaria o passado trancado para sempre? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história. Emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.